Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook novamente para mais um bate-papo semanal. Eu acho que agora a luz ficou legal, a gente consegue conversar um pouquinho. É chato isso aqui, liga todas as luzes, depois não sei o que. Eita, para criar um environment para vocês. Eu queria bater um papo a respeito do caso do avião. Eu acho que isso foi algo bem complicado. Eu queria conversar com vocês o famoso caso da Jennifer e da criança, da mãe que filmou, da histeria e tudo mais que foi originada desse caso, tá? Eu quero que vocês prestem muito bem atenção a tudo que eu vou falar para vocês, porque é importante para que vocês possam observar o comportamento de vocês daqui para frente. E é algo que é extremamente necessário para a gente poder avaliar o mundo dentro de um critério de uma terceira pessoa, tá? Isso é importante. Acho que todo mundo aqui viu essa história e claramente eu fiquei quieto porque acredito que a gente precisa ter certeza das coisas antes de falar. Muitas pessoas falaram tanta idiotice, tanta imbecilidade, já sai queimando a largada, falando imbecilidades para depois ficar pedindo desculpa, errei, deixa eu fazer de novo, deixa não sei o quê, sabe, no sentido de eu não entendi a história. Quando a gente recebe essa informação dizendo, olha, houve um problema no avião, uma criança tinha acertado no lugar de uma moça, a moça foi lá, pediu o lugar de volta, a mãe pediu desculpa, e depois a mãe filmou, a mãe não filmou, foi uma terceira pessoa que filmou, e aí ficou uma história muito enrolada, no qual quem saiu extremamente penalizada, sem dúvida nenhuma, observando todos os pontos de todas as figuras que participaram da situação, foi a mulher que teve, então, a criança, né, de 4 anos que sentou no lugar errado, a menina dela, acho que tinha 11 anos, acabou sendo muito criticada na escola, sofreu bullying, né, e uma situação muito embaraçosa para a mãe dos 3 que estavam envolvidos, então, nesta viagem. Por que minha opinião é essa? Que realmente esta mulher ficou prejudicada. Nós temos todo o direito, uma vez que o avião predetermina o lugar onde nós estamos sentando, a ficar naquele lugarzinho bonitinho, igual cinema. Antigamente, os jovens, eles obviamente não pegaram essa fase, mas nós adultos, o cinema era livre. Então você poderia sentar onde você quisesse. Por isso que tinha umas filas homéricas no cinema. A galera chegava lá, comprava, ficava na fila guardando lugar, abria a porta e vinha aquela boiada gigantesca correndo, tinha que ir correndo pegar lugar e tudo mais, ficava um desespero. E o cinema, vendo essa situação, falou, pô, puta situação idiota, né? E muitas brigas. Eu testemunhei muitas brigas no cinema por causa disso. E passaram, então, a comercializar as poltronas. Então, você compra aquela poltrona com antecedência no site e tudo mais. Foi algo, assim, extremamente útil para todos. Idem ao avião. Quando você vai embarcar, as poltronas elas já têm o seu nomezinho marcado e tudo mais direitinho num ticket, num canhoto. Ela tem total respaldo legal e pela companhia para ficar na poltrona dela. Na hora que ela senta, né, a criança tá lá dizendo eu quero a janela, não quero a janela e começa a chorar e tudo mais. Criança chora, criança esperneia. Todos nós fomos crianças. Todos nós tivemos nossos chiliques. Todos nós choramos porque não queríamos comer brócolis. Todos nós tivemos realmente, anos e anos e anos perturbando os nossos pais. Criança chora. Dentro, obviamente, dos estudos de neuropsicopedagogia, você aprende que a forma da criança se comunicar com o mundo é através das suas expressões, através de uma linguagem de sinais. O choro é uma linguagem de sinal. Então a criança passa a se comunicar com o mundo através do objeto na boca, ou seja, tudo que ela pega coloca na boca. É o princípio da criança de sentir, de iniciar realmente a sua jornada junto ao nosso mundo, né? Começar então a andar e sentir. E claramente começar a se expressar através de somente sons que emite, tá? Aí nós temos as duas formas, que é a área de Broca e a área de Wernicke, que são as formas de manifestar sons
e formar a linguagem. Mas isso é dentro da neurociência. Muito bem. A criança chora. Caracoles, todo mundo chorou uma vez, todo mundo esperneia, entendeu? Hoje mesmo eu estava num restaurante comendo e tinha uma criança chorando sem parar. Estava me incomodando? Óbvio que não, porque eu sei que criança chora. Muito bem, criança chora, tem o seu minuto lá de chorar e tudo mais. Paciência. É assim, cara. Quando os pais, então, dão à luz os seus filhos, não são eles que criam somente, a sociedade cria os filhos, pois os filhos passam a conviver dentro de uma sociedade. Eles estão andando com a criança no shopping, a criança chora, a sociedade observa a criança chorar. É assim, quem cria os filhos não são somente os pais, é a sociedade. Ok, a mãe pegou a criança, botou lá no devido lugar, pediu desculpa a todo mundo, a criança continuou chorando, porque ela não entendia. A criança não entende, 4 anos de idade. Mas é complicado, por quê? Porque quem tem que educar, nesse caso, claramente são os pais. Mas algumas pessoas do avião tomaram as dores. A Jennifer tem que sair do lugar? Não. Ela poderia fazer uma gentileza. Veja, é muito engraçado porque a gente espera que as pessoas, elas façam aquilo que a gente quer. Sempre assim. Ah, eu quero que você saia do seu lugar e ceda para mim. Não, não vou fazer, porque esse lugar eu comprei. Eu paguei por ele. Ninguém é obrigado a fazer gentilezas. As gentilezas dependem de N situações. E ela, como a palavra diz, é algo ser gentil. Se a Jennifer não se sentiu confortável em fazer tal gentileza, não significa que ela é uma pessoa ruim, não significa que ela é uma pessoa de mau caráter. Ela simplesmente não quis fazer a gentileza. Assim como muitas pessoas de muitas religiões não fazem suas gentilezas, até biblicamente falando, elas não cumprem aquilo que está como preceitos bíblicos. Não tem problema nenhum, ok? Ela não quis. E aí ela passou a ser rechaçada por uma outra pessoa que sacou o telefone e gravou de uma maneira mais hostil o comportamento da Jennifer, valendo-se então daquilo que ela queria que a Jennifer fizesse. Hostilizou a mulher e a filha, então, desta moça que realizou a gravação, publicou na internet. Ela diz que tentou cobrir o rosto das pessoas envolvidas, mas publicou. Quando a Jennifer, então, ela levanta para ir embora, ela foi hostilizada pelas pessoas que estavam observando a situação, mas muitas vezes não entenderam. E passaram, então, a incriminar a Jennifer pela atitude dela. Tudo isso foi o que eu observei dentro do discurso das pessoas envolvidas. Quando a mãe, então, sai, ela foi considerada culpada junto à internet, claramente, porque a internet é a famosa Inquisição, como eu falei para vocês. Nós ainda estamos na Idade Média, só que digital, ok? A mãe foi para a fogueira digitalmente. Tentaram cancelar a mãe jogando na fogueira, né, da internet. A mãe, então, vem publicamente falando que ela não foi ela que gravou. Ela não hostilizou a Jennifer, em momento algum. Mas a mulher que gravou demorou para se manifestar e a Jennifer demorou para se manifestar a respeito de quem realmente tinha feito a gravação. Então aí a gente já começa a ver caras aparecendo, situações aparecendo. Uma não honestidade sobre as coisas. As pessoas com medo, as pessoas com insegurança de mostrar realmente quem eram os devidos personagens e passaram então a jogar uma pessoa na fogueira para que elas pudessem então não aparecer junto à mídia. As pessoas demoraram para assumir os seus papéis, demoraram para assumir suas responsabilidades, sim, uma vez que se você está vendo algo ruim, uma situação em que uma terceira pessoa está sendo condenada à fogueira, você vai se manifestar dizendo, ei, essa pessoa não tem nada a ver com a história, não foi ela que gravou. Mas a internet jogou a mãe na fogueira e, infelizmente, quem poderia salvar demorou. E aí ocasionou uma situação de conflito muito grande e que todas as partes, nesse caso, poderiam acabar em júri, tá? Ou seja, em juízo. Todas as 3 partes. De quem gravou, de quem aceitou e não assumiu de quem eram as responsabilidades e da mãe com a criança, face então a situação de desconforto observada face a Jennifer, então, que ficou constrangida com a criança.
Isso dá um bafafá jurídico monstruoso. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Eu estou quase pegando o meu certificado de psicanalista, tá? Eu estou fazendo 2 cursos de psicanálise simultâneos, um de psicologia também simultâneo, mas de pós-graduação. Psicanálise não é pós-graduação, mas a psicologia é pós-graduação, tá? E ainda tem psicologia forense que eu também estou fazendo, estou terminando já. O que acontece é o seguinte, eu devo pegar em 1 mês o certificado. É psicanálise e especialização em psicanálise, os 2 simultâneos, tá? Quando a gente observa esse comportamento, e eu posso falar sobre a alcunha de como um psicanalista, já que o curso praticamente terminou, e aí eu pego agora em janeiro, o que está acontecendo? Primeira coisa que a gente tem que entender é o comportamento da histeria coletiva. A internet trabalha com o efeito manada, com o efeito de histeria coletiva. Em 1900, quando Freud então começa seus estudos sobre a psique, sobre o indivíduo, as tópicas que ele cria, né, do id, do ego, do superego, que é uma visão psicanalística. As pessoas acham que superego é um cara que tem o ego super aflorado. Eu juro, é muito complicado, porque eu falo da alcunha psicanalística. Superego não significa que o cara ele é superegóico. O ego, sobre o alcunha do Freud, com E maiúsculo, o ego, não é o ego de orgulho. É sério, é muito difícil isso, né? Jogar no Google e procurar é muito difícil. Então, quando a gente cria, quando Freud traz essas tópicas, que seriam então o inconsciente, o pré-consciente, o consciente, depois ele passa para a segunda tópica, que é o id, o ego, o superego, tá? Ele observa esses comportamentos. O comportamento de histeria foi muito observado em 1900 e pouco por mulheres que sofriam então de vamos dizer assim, uma repressão, tá? Essas mulheres, na sua época, sofriam uma repressão pelos seus maridos. Então, era aquela coisa da mulher ser inferior ao homem, a mulher ser sexualmente submissa ao homem, sofrer muita repressão junto à sociedade criava a histeria. Hoje nós temos a histeria causada por outros aspectos, não por uma repressão ou um recalque. Mas a gente tem uma histeria causada por fatores de estresse, uma histeria causada por intolerância, uma histeria causada por limites. As pessoas que ultrapassam limites, elas estão causando picos de histeria face ao estresse, a limites e outras situações observadas. Quando então a Jennifer, no seu direito, disse eu não vou ceder o meu lugar para a criança, ela está absolutamente correta. Ela não é obrigada a fazer gentileza, ok? Ela não é obrigada. Ela, se quiser, faz. Ela foi rechaçada pelas pessoas então que passaram a ofendê-la. Isso é um efeito manada, um efeito de histeria. E o que gera o efeito de histeria é o que eu quero que vocês observem. O Freud ele cria um conceito muito interessante chamado de pulsão, ou o nosso id. O id seria nossas pulsões, nossos instintos. É como se fosse um vulcão, tá? É como se você tivesse cansado de tudo aquilo que você faz e você comete uma atrocidade, ok? É algo que te leva somente ao instinto, ao impulso, o seu natural, algo ligado à sua natureza mais animalesca, algo ligado simplesmente a algo que vá contra a sociedade em muitos aspectos. Então, isso gerou sobre a Jennifer, além do efeito da histeria, um efeito muito interessante que as pessoas estão passando por hoje, que chama-se perversidade. Perversidade é algo que eu quero que vocês entendam, tá? E eu estou falando sobre a ótica da psicanálise, que fica mais fácil vocês entenderem os comportamentos do que eu tratar só sobre o aspecto da bioenergia, tá? Também porque se eu analisasse as 3 pessoas envolvidas, ia dar meleca em todos os aspectos, tá? De novo, ninguém se salva numa situação como essa, uma vez que todo mundo está envolvido de uma maneira mais impulsiva. Então, quando a gente vê na psicanálise essa questão, então,
da histeria coletiva e da perversidade. Perversidade, então, quando Freud passou a observar a histeria coletiva, né, e a histeria das mulheres, ele começou a criar, então, princípios ligados à neurose. A neurose, depois a psicose. Porém, entre uma neurose e uma psicose, ele descobre uma perversão. Os tópicos de neurose do Freud, ele mesmo pede desculpa porque ele foi mudando ao longo do tempo, foi corrigindo seus estudos. Freud escrevia rascunho, rascunho K, rascunho B e outros rascunhos, qual ele compartilhava com Charcot ou com outras figuras para tentar mostrar para eles um ponto de vista que eles pudessem então começar a elaborar livros e conceitos sobre aquilo, tá? Então, um dos rascunhos que envolve a neurose, ele foi corrigindo com o tempo e observando cada vez mais os seus pacientes, e ele descobre então a perversidade. A perversidade é exatamente o que está acontecendo hoje junto à humanidade. O que é a perversidade? Tá? Imagina uma pessoa que ela já é racista, ela já é nazista, já é misógina, ela já é segregacionista, ok? Isso existe, tá no Instagram, uma figura como essa. Ela já tem todas essas características, tá? Mas ela precisa mostrar para o mundo de uma maneira subliminar que ela é nazista, que ela é segregacionista e que ela é racista. Como é que ela faz? Ela vai buscar elementos. Então ela se apoia na religião. Ela chega a achar, busca lá uma religião protestante que existiu nos Estados Unidos de verdade e que os seus membros, então, eles eram racistas. E ele se autodenomina, então, protestante. Aí os protestantes chegam para ele e falam, ok, mas o que você é? Protestante batista? Você é protestante metodista? Não, eu sou protestante. Não, você não pode ser protestante por si, porque cada uma dessas separações da igreja protestante abre leque para interpretações. A metodista é uma coisa, a batista é outra, e aí, qual que você é? Eu sou protestante. E aí ele cria um enredo para predeterminar que dentro do protestantismo dele existe o racismo. E existe. O protestantismo naquela época, quando surge nos Estados Unidos, saindo obviamente da Europa, indo para os Estados Unidos, eles utilizaram-se da mão de obra escrava, trazendo então escravos da África ou de outros lugares para trabalhar nos Estados Unidos. E os brancos então passaram a predeterminar que os negros eram escravos e deveriam ser escravos. Abraham Lincoln então faz um movimento de libertar os escravos. Isso gerou uma guerra muito grande entre os estados, o norte e o sul, e 5 estados ainda se mantiveram, então, racistas. Até hoje eles carregam a bandeira dos confederados, que é aquela bandeira que é vermelha com uma estrada parece uma ferrovia, né, e tudo mais, que é o símbolo, então, daqueles que são os estados confederados que acreditam ainda na necessidade de manter os negros trabalhando em suas lavouras, como escravos. Tá? E infelizmente, uma das bandas que eu gosto bastante, o Lynyrd Skynyrd, eles surgem num desses estados e eles carregam essa bandeira dos confederados. E quando sofrem, então, vamos dizer assim, foram inquiridos sobre por que eles carregam essa bandeira, eles falam, nós não somos racistas, mas é que isso nos remete a uma época muito complicada dos Estados Unidos, histórica, e que há necessidade da gente continuar refletindo sobre. Mas Lynyrd Skynyrd, então, era de um estado racista, tá bom? E esse cara, então, ele utiliza-se desse pressuposto da igreja para falar para os outros, então, que os negros têm que ser escravos. Então ele coloca a perversão dele acima. Entende? Quando estamos num avião e tem toda aquela situação, as pessoas vão inquirir a Jennifer e começam a ofendê-la, não só por um movimento de histeria para tentar atacar a integridade dela, mas para mostrar sua própria perversão, ok? Para tentar destruir, desmoralizar, afetar uma imagem de uma pessoa por meio dos seus próprios problemas.
julgando uma mulher que simplesmente não quis levantar para ceder o lugar por uma criança, a qual ficou chorando ao longo do voo todo, e essas pessoas, em meio a uma histeria coletiva, passaram então para um estado de perversão para demonstrar então o seu ódio contra a Jennifer e a ação dela. O que eu falo para vocês, para prestar atenção nesses movimentos e somente como observadores, sem tecer comentário, somente observando o que está acontecendo, é ver que o movimento de histeria hoje no mundo só se alastra, só se expande. Porque as pessoas estão chegando ao máximo da sua carga emocional. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão com os seus limites já aflorados, as pessoas não aguentam mais. O indivíduo não aguenta mais indivíduo. O planeta está ficando pequeno, nós temos aí 8 bilhões mais ou menos de pessoas, e o planeta está ficando pequeno. Antigamente, quando você pegava em 1600, 1700, claramente com a expansão das cidades, a população era muito minúscula. As pessoas conseguiam conviver consigo mesmas, conviver entre elas. Hoje não. Hoje as coisas estão apertadas, tudo é trânsito, tudo é gente, tudo é fila, tudo é problema. Então elas passam a ter problemas de convívio dentro de uma sociedade. E isso vai acumulando raiva, vai acumulando angústias, vai acumulando depressão, tristezas, fobias, inseguranças. Isso vai gerando um acúmulo constante. O indivíduo se torna uma bomba relógio. E a maneira que ele vai apresentar para o mundo é expondo casos de histeria e claramente sua própria perversidade, não aguentar mais. O curioso, por exemplo, e aí sim como observação, tá? Observação real. Quando o senhor Jair Messias Bolsonaro foi eleito, ao longo do seu mandato e depois da sua retirada, a sua saída da presidência da República e a entrada do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nós nunca vimos tanto racismo explícito por pessoas, então, que passaram a julgar o outro pela cor da sua pele. O racismo gravado, documentado, mostrado na internet pelos veículos de comunicação é algo doentio. Parece que as pessoas, então, quando viram o seu Jair Messias Bolsonaro ali no poder, acharam, então, que elas tinham a total liberdade para expressar a sua perversidade. E mesmo com a retirada do mesmo, a perversidade continuou. Então as pessoas continuaram propagando a sua perversidade. As pessoas foram atrás de porte de arma, as pessoas foram atrás de formas de segregar o Brasil. Ou vocês esqueceram que houve várias tratativas de separar o Brasil do norte e do sul? Fácil que, quando aparecem então os pontos de eleição onde o senhor Luiz Inácio Lula da Silva tinha muito mais força e máquina eleitoral no norte, e o senhor Jair Messias Bolsonaro tinha no sul, com o tempo falaram, vamos segregar o Brasil, vamos separar os estados. Ou vocês esqueceram disso, desses movimentos que foram surgindo? E infelizmente isso assusta, isso é perversidade. Isto é utilizar-se então de uma ferramenta, ou seja, uma desculpa, utilizando-se então dessa questão de quem vota no Lula é uma coisa, quem vota no Jair Messias Bolsonaro é outra. Então nós vamos separar. Cria-se um muro, divide-se o Brasil e cada um então convive com o que tem. Vocês esqueceram desse discurso que sim, foi amplamente divulgado na internet. É muito triste ver isso. Eu sou absolutamente contra a segregação, contra essa separação, seja de raça, cor, credo ou o que for, ou seja, somos seres humanos. Independente de nossa cor da pele, independente da nossa religião, somos seres humanos. Temos que aprender a conviver e entender as situações. Faça então a histeria coletiva e o sinal da perversão desses indivíduos. Jennifer consegue 2 milhões de inscritos em um tempo absolutamente recorde.
Então vocês imaginam o que uma situação de histeria coletiva, uma situação de perversidade leva uma pessoa a se tornar então uma influencer, onde muitos influencers passaram a questioná-la, dizendo, cara, que conteúdo ela tem? Nenhum, ela conseguiu 2,5 milhões lá, sei lá, de inscritos, sem fazer esforço nenhum, simplesmente afrontando uma situação constrangedora em que milhões de pessoas passam todos os dias, numa fila do banco, numa fila da lotérica, numa fila do supermercado ou o que for. Agora, imaginem o seguinte, se deram empowerment, ou seja, poder a essa mulher de 2 milhões então ali de seguidores no Instagram, vocês imaginam o que deve ter de pessoas caçando essas situações perante o constrangimento público? Seja por meio de uma criança chorando, seja por meio de qualquer outra situação causada pela sociedade. Muitas pessoas vão observar isso e falando, opa, se ela conseguiu, eu também consigo. E aí nós teremos uma sociedade mediante a histerias coletivas, a perversidade, onde as crianças podem ser, sei lá, perturbadas numa situação dessa na rua, simplesmente por uma pessoa gravar e publicar nas redes sociais para tentar ganhar inscritos. Ou mesmo afrontar qualquer outra pessoa. Esses exemplos, eles não podem ser seguidos. A gente tem que aprender a controlar nossos impulsos. A gente tem que aprender a controlar nossa perversidade. Ela existe, sem dúvida nenhuma. As pessoas, elas têm certos preconceitos. E elas têm que aprender a lidar com esses preconceitos, observar esse preconceito e falar, opa, peraí, eu preciso lidar com o meu racismo, eu preciso lidar com a minha misoginia, eu preciso lidar com isso. Reconhecer que você já é um ponto. Reconhecer que isso está intrinsecamente ligado a você já é um ótimo ponto. E trabalhar isso dentro de sessões de terapia, autorreflexão, entender que isso é crime, entender que isso dentro de uma sociedade viola completamente o Código Civil, Penal e a Constituição. Então começar a refletir sobre nossas atitudes. Refletir sobre casos de histeria. O porquê que eu vou afrontar uma pessoa se eu não sei o que está acontecendo. A gente não está vendo a situação, a gente não está bebendo direto da fonte, você está escutando por terceiros, você nem sabe o que aconteceu. As pessoas que estavam atrás e que ouviram falar sobre o que estava acontecendo, hostilizaram a mulher sem saber o que realmente havia acontecido. É isso que a gente tem que tomar cuidado. Muitas pessoas morreram ao longo da história, e aqui no Brasil, por que não, por serem parecidas com assassinos. Muitas pessoas morreram por serem consideradas bruxas em 2024. Por causa de histeria coletiva. Por causa de perversidade. Porque o cara já é um assassino dentro de si. E ele só achou um pressuposto para poder matar uma pessoa. Ah, eu matei uma bruxa. Você já é um assassino dentro de você. A sua perversidade já era tirar a vida de uma pessoa. Porque o superego é o crivo, é a censura. O superego é uma parte da sua psique que vai determinar dizendo, ei, o que você está fazendo é contra a moralidade. Ei, o que você está fazendo é contra a ética. Ei, o que você está fazendo é crime. Uma pessoa que comete isso e se deixa se levar pela perversidade é uma pessoa que não tem crivo ético e moral. Isso claramente dentro das obras de Freud. Então é o que eu falo para vocês, por favor, prestem muita atenção em todos os comportamentos que vocês venham a ter. Prestem muita atenção em todas as atitudes que vocês têm ao longo do dia. Observem o seu comportamento como realmente uma terceira pessoa, tá? Observando você andar, observando você comer, observando os seus pensamentos. Observe suas atitudes, seu comportamento mediante a todas as situações. Não seja impulsivo, não haja pelo impulso, pelo instinto, observe seu comportamento. Tenha sempre um crivo se baseando em princípios morais, éticos de uma sociedade. Tome muito cuidado com o eu e sua relação com o ambiente. Como você se relaciona com as pessoas sem magoar, sem ferir, sem realmente afrontar dentro do seu dia a dia. Ok? Tome muito cuidado com a relação que você tem ao longo do seu trabalho, ao longo da sua família, junto com a sua família, com as suas atividades de lazer. Observe seu comportamento. Sempre tenha crivos para tudo.
Moralidade, a ética é o que faz com que a gente consiga conviver dentro de uma sociedade. A quebra dessas condutas fazem com que a histeria coletiva, a perversidade, a psicose, a neurose se tornem fatores, então, a passar a agir sobre o indivíduo e causar danos em sua vida e em terceiros. Ao observar certos comportamentos, buscar médicos, buscar terapeutas, psicólogos, psicanalistas, pessoas que realmente são hábeis em olhar para você e falar, ok, senta aí, vamos fazer um laudo, vamos fazer uma análise, vamos entender seus pensamentos. Hoje nós vivemos em uma situação, né, uma época em que os pensamentos eles são completamente destrutivos e quase na totalidade não são seus. Por que não são seus? Porque como visto por Lacan, como visto por Foucault, como visto por outros grandes médicos, porque a grande maioria era médico, Foucault era filósofo, mas Lacan era médico, Freud era médico, se não me engano, Winnicott também era médico, Melanie Klein era médica, então todos eles eram psicólogos, psiquiatras, eram doutores em alguma coisa. Eles sempre observam que existe um fator externo, tirando Freud, que sempre observava o ser humano pela sua unidade individual, mas existem fatores externos. Foucault predetermina a relação do poder, o Estado predeterminando quem você é, enquanto Lacan ele observa que o ambiente nos afeta e ele gera nossos pensamentos, ele nos influencia. É isso que eu quero que vocês gerem a sua individualidade, longe do ambiente. Porque nós abrimos um computador e continuamente somos bombardeados por aquilo que eles querem e não aquilo que realmente nós queremos. A mídia predetermina aquilo que você deve vestir, comer, agir, andar, o que deve falar. A mídia predetermina isso para vocês. Não são vocês que predeterminam a mídia. O algoritmo, ele diz para você o que você tem que ser e não você que diz para o algoritmo, na minha casa você não entra. E eu digo todos os dias para o algoritmo, na minha casa você não entra. Prestem muita atenção em tudo aquilo que vocês fazem. Fiquem longe de casos de histeria. E em qualquer manifestação de surto, histeria coletiva ou se deixar levar por terceiros, criem travas e crivos na sua mente, predeterminando o que realmente é e não aquilo que você quer que seja. Tá bom? E eu não sei, vamos ver que fim vai acabar essa história, quem vai processar quem. E vai ser um show de horror isso junto ao judiciário. Mas certeza que teremos cabeças rolando mediante a tudo aquilo que foi observado. Tá bom? Então é isso, eu quero agradecer a todos, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físico, emocional, mental, como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro porque sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. As 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. Ou nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.